Sim, pessoal, já está aqui atrás de mim a novíssima televisão da TCL, modelo P7L, que foi lançada agora em 2026 no Brasil e promete ser um dos melhores custo-benefício esse ano. E eu falo isso pois a versão do ano passado, que foi a P7K, vendeu bastante aqui no Brasil e teve uma recepção bem positiva por parte dos compradores. E justamente por isso eu estava muito curioso para testar a P7L, que é a versão atualizada, para ver as melhorias que ela teve ou não, se comparado à versão anterior. E como vocês já estão acostumados, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Mas antes é importante mencionar que eu estou testando a televisão há 2 dias, ou seja, essa daqui ainda não vai ser a análise completa da televisão, mas como vocês vão ver, eu já vou entrar em alguns pontos bem importantes, incluindo pontos positivos e negativos que eu já identifiquei aqui na nova P7L. Sobre a qualidade de imagem, aqui a gente tem uma TV de resolução 4K que está utilizando a tecnologia QLED, ou seja, essa TV consegue nos entregar um volume maior de cores na tela se comparado a outras televisões de resolução 4K mais básicas do mercado. E um outro detalhe legal é que ela continua entregando pra gente suporte para HDR10+, e também a Dolby Vision, sendo que existe no mercado concorrentes que cobram mais caro em TVs que não entregam essas duas tecnologias ao mesmo tempo. Ainda sobre a qualidade de imagem, a TCL informa que essa televisão está utilizando um painel do tipo HVA, que na prática é muito semelhante a um painel VA padrão. Então isso significa que testando aqui no ao vivo, ela consegue nos entregar um bom nível de preto e contraste. No entanto, é bom deixar bem claro que ela não é uma televisão de tecnologia mini LED. Então nesse sentido, ela vai sim ficar bem atrás, por exemplo, se comparado a C6K da própria TCL de tecnologia mini LED, que foi lançada ano passado aqui no Brasil. Então, de forma geral, se a gente for avaliar a qualidade das cores, o nível de preto e o contraste, dá sim para dizer que ela entrega para a gente um bom custo-benefício, especialmente levando em consideração que se trata de um modelo de entrada. Mas nesse momento eu sei que provavelmente algumas pessoas vão me perguntar o seguinte: ok, ela tem uma imagem legal para uma TV de entrada, mas ela conseguiu superar a versão do ano passado? Sinceramente falando, nesses 2 primeiros dias de testes, olhando apenas para a P7L, ela me parece ser muito parecida com a versão do ano passado, uma versão quase idêntica, eu diria. Então, para ter 100% de certeza se houve alguma melhoria ou não, eu vou ter que fazer um vídeo comparativo aqui para vocês. Então já aproveitem, deem uma olhadinha aqui embaixo, vejam se estão inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos, pois em breve a gente deve estar trazendo aí o comparativo da P7K do ano passado contra a nova P7L. E nesse momento, se também já puderem aproveitar e deixar um gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo mesmo, pois o apoio de vocês é super fundamental para a continuação do nosso canal. Valeu demais aí pelo apoio de cada um de vocês. Só que essa parte sobre a qualidade de imagem ainda não acabou e agora vem um ponto muito importante, pois eu lembro que quando eu testei a P7K ano passado, existiam 2 detalhes na televisão que eu não tinha gostado muito, gostaria que fossem melhores e infelizmente eu posso confirmar para vocês que esses 2 detalhes não melhoraram aqui na nova P7L. A primeira coisa é referente ao ângulo de visão. Nesse sentido, ela não é a pior que eu já testei, mas com certeza não está entre as melhores, nem mesmo entre as TVs de painel VA. Então, como vocês estão vendo nessas imagens, se vocês usarem a televisão um pouco mais de lado, as cores já vão piorando bastante. Então, por isso, mais indicado seria usar a televisão mais de frente possível para terem a máxima qualidade de imagem. E a segunda coisa que me parece não ter melhorado nesses testes iniciais foi a qualidade da uniformidade das cores, que para quem não conhece é a capacidade que a TV tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. Nessa imagem, por exemplo, eu coloquei a TV para reproduzir uma imagem toda cinza, mas percebam que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras, e isso acontece justamente pelo fato da uniformidade das cores ser abaixo da média. E sendo bem sincero aqui, por mais que esses 2 detalhes me incomodem bastante, vendo a recepção que a P7K teve no ano passado, eu sinto que a maioria das pessoas não liga tanto assim para a uniformidade das cores e para o ângulo de visão, até porque não são problemas que você fica vendo ali o tempo todo, são em cenas específicas, momentos específicos, sabe? De qualquer forma, se você for mais criterioso em relação a essas 2 questões,
já fica aí o aviso para vocês. Então, em termos de qualidade de imagem, pelo que eu vi até agora, a P7L me parece manter exatamente os mesmos pontos positivos e os mesmos negativos se comparado à versão anterior. De qualquer forma, como eu já falei, em breve a gente vai fazer um vídeo comparativo e com isso a gente vai ter 100% de certeza. Mas mudando de assunto, que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora. Nesse sentido, ela continua com os mesmos 20 watts de potência do ano passado e continua entregando suporte ao Dolby Atmos. E na prática é um som ok para a categoria, mas eu também prefiro testar mais antes de dar uma conclusão mais definitiva sobre o assunto. Em relação ao sistema operacional, aqui ela continua usando o Google TV, que em termos de aplicativos é super completo, e sobre a fluidez do sistema, pelo menos até o momento não tenho nada a reclamar, ele vem me respondendo de forma bem fluida. Falando agora sobre a experiência gamer, eu não tive a possibilidade de testar muito, mas já posso passar aqui algumas informações para vocês. Essa TV consegue nos entregar uma taxa de atualização de 60 Hz, no entanto, se vocês aceitarem abaixar a resolução para Full HD ou 2K, ela consegue atingir os 120 Hz de forma emulada, recurso esse que também já estava presente na versão do ano passado. Além disso, ela entrega suporte para VRR e tem uma barra gamer especial que nos dá acesso a alguns recursos extras, como por exemplo a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da tela. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar rapidamente sobre o preço dela, pois eu estou gravando o vídeo na semana de lançamento e nesse exato momento a versão de 55 polegadas, que é o tamanho que a gente está testando, já pode ser encontrado abaixo dos R$ 2.800. Ou seja, se forem comprar essa TV nesse tamanho e tiver acima dos 2.800, provavelmente está meio caro. E o legal é que se esse é o preço agora, provavelmente nas próximas semanas, próximos meses, deve ficar ainda mais barato e eu tenho certeza que vocês querem o máximo de desconto possível. Então aqui vai a melhor dica para vocês, que é a mesma dica que a gente aqui no canal também utiliza para comprar as nossas TVs. E a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa vocês e é 100% de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado e mais uma vez lembrando que este daqui foi um vídeo de primeiras impressões, então quando eu for fazer o vídeo análise ou então um vídeo comparativo, com certeza eu vou me aprofundar mais em algumas questões e vou falar de algumas coisas que eu nem falei aqui, como por exemplo a qualidade do upscaling e outros detalhes. Mas enfim, como eu falei, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo aí vocês na análise ou então quem sabe aí no comparativo. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!